É o último jogo do ano. Dia 22, daqui a pouco é Natal. É o último jogo do Fluminense na temporada. Quem poderia imaginar que a gente, no início, né, na formação do elenco nesse ano de 2023, que a gente ia chegar no dia 22 de dezembro, às vésperas do Natal, decidindo o Mundial de Clubes na Arábia Saudita, no estádio Rei Abdullah, às 15 horas, contra o melhor time do mundo, o Manchester City, o time do Guardiola. Fluminense campeão carioca, em cima do Flamengo, em cima do nosso maior rival, Fluminense fazendo um bom campeonato brasileiro, Fluminense conquistando a Taça Libertadores, que nos trouxe a esse dia 22, depois do dia 22 os jogadores entram de férias. Espero que tenha aquele caminhão de bombeiro, né? O carro de bombeiros com as ruas lotadas do centro da cidade para receber os campeões, independente do resultado. Esse time fez história, está nos livros de história do Fluminense, está no nosso coração, está guardado, são todos eles ídolos e estão velhinhos, vão sempre voltar às Laranjeiras para receber homenagem, porque é o time que conquistou a primeira Libertadores do Fluminense em sua história. Virão, né? 2, 3, tricampeão da Libertadores, 4, quem sabe. Mas o primeiro a abrir a porta dessa competição internacional foi esse elenco aí de Fábio, Samuel, Felipe Melo, Nino, Marcelo, André, Martinelli, Ganso, Keno, JK, Cano, Arias e outros. Por esses caras que abriram as portas aí. A responsabilidade desse jogo decisivo, com a arbitragem do senhor Szymon Marciniak, um polonês que apitou final de Copa do Mundo, França e Argentina, apitou a semifinal do Fluminense contra o Al-Ahly, Fluminense 2-0, gol de Arias e JK, e marcou o pênalti em cima do Marcelo, que abriu as portas para nós estarmos aqui no dia 22, às vésperas do Natal, disputando um jogo decisivo contra o campeão da Champions League. Não é qualquer um, meu amigo, é o time do Guardiola. Então é ele que vai apitar essa partida. Nós chegamos num momento em que a emoção toma conta da gente. Eu vou ser sincero para vocês, eu acho que o que esse time fez durante toda a temporada é histórico, está guardado no nosso coração, e o que acontecer, vitória ou derrota, eles estão marcados no nosso coração. É como a máquina de 70, como o Tri de 84, o campeão, o Tri Carioca de 84, o título brasileiro de 84, aquela geração fantástica de Washington Assis, que eu sempre falo aqui, o time de 2010, campeão brasileiro, o time de 2012, esse time é o time campeão das Américas, e Deus queira que a gente receba o presente de Natal do nosso Papai Noel maior, que é Deus, do título mundial de clubes, porque jogo único, tudo é possível. O Guardiola deu uma entrevista falando que o Fluminense se assemelha muito àquela equipe de 82. E justamente por ser um jogo único, aquela partida contra a Itália, Fluminense, aliás, a seleção brasileira muito superior do que a equipe italiana. O Paulo Rossi não fez nada a Copa toda. Uma bola cruzada no meio de campo, Paulo Rossi pegou a bola, guardou. Aí Brasil eliminado da Copa do Mundo por causa de um erro no meio de campo, uma bola transferida de um lado para o outro, um passe errado. Jogo decisivo é isso. E o Fluminense tem que entrar em campo ciente disso, de que não pode errar. E primeiramente, que é o principal, não pode mudar suas características para enfrentar o Manchester City. São 11 jogadores de cada lado. O Fluminense tem Marcelo, que é experiente, campeoníssimo. O Fluminense tem Felipe Melo, que é experiente, campeoníssimo. Tem Ganso, tem jogadores muito Cano, que também tem 35 anos de idade. Jogadores que sabem a responsabilidade que tem sobre os seus ombros. E tem um treinador que, na minha opinião, é psicopata. Eu creio também que ele não vai mudar uma vírgula do que ele vem se utilizando, que ele vem utilizando durante toda a temporada. O Fluminense não pode mudar das suas características. O Fluminense não pode deixar de ser o futebol brasileiro sendo representado dentro de campo. O Fluminense não pode ter medo do Manchester City. Porque se tiver medo, não é melhor nem entrar em campo. Se você tiver medo de tomar uma goleada, de ir para o ataque, de fazer o seu jogo, de propor a partida, porque são dois clubes, times semelhantes em propor o jogo. O Fluminense gosta de botar 60%, 70% de posse de bola, o City também gosta de botar 60%, 70% de posse de bola. Então vamos nos espelhar, vamos fazer, porque se o Fluminense
mudar um pouquinho, jogar defensivamente, der a bola para o City, vai perder e vai ser goleado. É isso que eu estou dizendo. O Fluminense tem que propor o seu jogo e partir para cima deles. Sem ter medo. Vai dar tudo certo. Eu creio nisso. Porque o Fluminense não é qualquer. Acho que a gente que acompanha o futebol brasileiro, quando a gente pega times europeus, a gente se coloca numa posição inferiorizada, né? De colônia e colonizador. O colonizador inglês, o colonizador português, né? A gente se coloca como colônia, a gente se coloca como inferiorizado, como o vira-lata da história. Não pode ser assim, né? Nós somos tetracampeões mundiais, a seleção que mais títulos importantes conquistou no mundo. Então vamos jogar como futebol brasileiro. Não vamos olhar a camisa que está do outro lado, não. Vamos olhar a bola, o nosso jogo, a nossa forma de jogar. Vamos nos divertir e vamos partir para cima dos caras. Só 11 contra 11. É o Fluminense. O próprio Guardiola, na entrevista, ele falou: o Fluminense tem mais história do que o Manchester City. Tem mais história mesmo. O Fluminense começou lá em 1902, uma história brilhante no futebol brasileiro, sendo berço da seleção brasileira, sendo pioneiro em todas as áreas no futebol no Brasil, que tornou a seleção brasileira a seleção mais respeitada do mundo. E hoje, nesse dia, no dia 22, nós vamos decidir o título às 15 horas contra a melhor equipe da Europa. Brasil e Europa. Brasil e Inglaterra. City versus Fluminense. Esse é o jogo da nossa história. Raça, vibração, suor, trava na chuteira e principalmente fazendo o nosso jogo, a nossa forma de jogar. Não podemos mudar 1 milímetro disso. É isso aí. Manchester City, como o Fluminense, nunca ganhou um Mundial de Clubes, não está bem no campeonato inglês, está mal das pernas na Premier League, né? Nos 6 últimos jogos só venceu um jogo. Na última partida da Premier League, eles estavam 2-0 em cima do Crystal Palace, um time pequeno do futebol inglês, deixaram empatar 2-2, está sofrendo muitos gols, 3 jogos seguidos jogando em casa que não vence, são 3 empates, mas é outra história. Final de Mundial de Clubes, a gente não pode usar a Premier League nesse caso como parâmetro. Tem desfalques importantes para esse jogo contra o Fluminense, o De Bruyne, que é um jogador importantíssimo no meio de campo, para mim é um cracaço da temporada, e o Haaland, que é um baita atacante, está rivalizando ali com o Cano, quem faz mais gols, está cortado também do Mundial de Clubes. Bom para o Fluminense? Pode ser, mas o Fluminense tem que fazer o seu jogo, o Fluminense tem que fazer a sua parte, independente do desfalque do adversário. Mesmo com a ausência do Haaland, mesmo com a ausência do De Bruyne, é um grande time, e foi assim na semifinal contra o time japonês. Dominou o primeiro tempo e atropelou no segundo tempo, 3-0. E o Fluminense fez um bom jogo também na semifinal, né, eliminando o Al-Ahly por 2-0, um primeiro tempo muito equilibrado, e no segundo tempo que o Fluminense tomou conta do jogo. Gol do Arias de pênalti e depois um golaço do JK. Os dois passaram, na minha opinião, tranquilamente de suas semifinais. Agora se encontram na grande final. Vamos para a escalação do City, que vai encarar o Fluminense, para o provável time. Vamos lá. O goleiro Ederson, que é o espião do Guardiola, ele que está trazendo todas as informações. Diniz, dá uma geladeira nesse cidadão, se você voltar para a seleção brasileira na Copa América, dá uma geladeira no espião Ederson. A zaga, Walker, o experiente Walker, de 33 anos pelo lado direito. O Ken, parte para cima do Walker. Dupla de zaga, Aké e Rubens Dias. Na lateral esquerda, o Gvardiol, bom lateral esquerdo, que vai ter o Arias ali pela frente. Vamos tirar esse complexo de vira-lata, rapaziada. Vamos botar o Arias e o Keno para cima desses laterais. 2 volantes, Stones, que pode perder a vaga para o Matheus Nunes, o flamenguista. Falou que o camarada é flamenguista, disse que vai ter Fla-Flu no Mundial de Clubes. Ele quer perder o jogo. Ao lado dele, o bom jogador de meio de campo, o Rodri. O Rodrigo, muita atenção, ele é aquele jogador que está ligação ali no meio de campo. Outro jogador importantíssimo que o Fluminense precisa ter atenção, uma marcação forte, concentrada nele, que é o Bernardo Silva. Bom jogador, as ações ofensivas sempre começam com o Bernardo Silva. No meio de campo também tem o Phil Foden, jogador titular da seleção inglesa, um baita de um jogador, o Phil Foden, Foden no time do City. E pelo lado esquerdo, o senhor Grealish, o rei da panturrilha, vai jogar aberto ali pelo lado esquerdo. Joga nada.
E no ataque, o Julian Álvares será o atacante ali. Eles se movimentam muito, não tem um centroavante fixo, mas vamos colocar ali o Julian Álvares como uma referência no ataque. Esse é o time do Guardiola, esse baita treinador que vai pegar o Fluminense, que foi campeão da Taça Libertadores. Não é qualquer um, é o campeão das Américas. É, amigo, é o nosso Fluminense, que tem Cano, que sabe fazer gol, tem dois atacantes de lados muito bom, tem o Ganso que cadencia o jogo, que faz o jogo acontecer no meio de campo, o André que tem vaga em qualquer time da Europa, vários clubes interessados no André, que mostram a qualidade desse jogador, o Martinelli que destruiu na semifinal, e um quarteto de zaga muito experiente, de muita qualidade, com o Felipe Melo, Marcelo, Samuel Xavier e o jovem e capitão da equipe Unido. Vamos para o nosso Fluminense, sem falar do Fábio, que é o nosso paredão. Fluminense, para calar a boca do Telegraph, que falou que esse Fluminense é time de veterano, de final de ano, de churrasco e de jogo beneficente. Essa rapaziada acima de 30 anos vai atropelar o time do Guardiola. Vamos para o nosso time? Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, a dupla de zaga Felipe Melo, Huff, e ao lado dele o Nino. Na esquerda o Poçante Marcelo. Fala Poçante que o bicho joga bola. Meio de campo com André, Martinelli e Ganso. No ataque, Keno, Arias e Germancano. E o Milagre no banco de reservas para entrar no segundo tempo para fazer o gol do título. Esse é o time do Fluminense, que eliminou o Ali por 2-0 e vai para o jogo para fazer história. Para fazer história. É como os espartanos viram o tamanho do exército Pérsia chegando na praia e não pipocaram com seus 300 soldados. Olharam ali, tem gente pra caramba, hein? O exército dos caras é forte, mas vamos fazer a nossa estratégia, vamos lutar da nossa forma e vamos pra cima dos caras. Vamos partir pra cima dos caras, mas fazendo uma história diferente dos espartanos com os persas. No final, os espartanos acabaram perdendo, mas encararam e tiveram coragem e fé para derrotar o adversário. Mas diferente daquela história antiga dos espartanos, o time de guerreiros vai sair vitorioso no final da batalha. Eu creio, eu confio no trabalho do Fernando Diniz e nesses jogadores que estão em campo. Vitória Fluminense! Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, até o próximo vídeo.